5, 4, 3, 2, 1. Agora falaremos sobre o CI 555. O que a gente vai ver aqui? A operação no modo monostável, que é um temporizador. Veremos a operação no modo astável, que é um oscilador. E veremos aplicações. Quais são elas? Sinalizador de garagem, circuito PWM e sensor de toque. Vamos lá. Primeiro vamos ver aqui, internamente como que é um 555. Aqui é seu encapsulamento. Dentro dele eu tenho um flip-flop RS, tenho dois amplificadores operacionais, tenho aqui um transistor, tem aqui na sua entrada 5 resistores de 3 resistores de 5K, que dá um nome ao próprio componente. Então é 555, por isso que o nome dele é CI 555, por causa dessas 3 resistências aqui de 5K. Algumas características são o seguinte: a tensão de alimentação é entre 5 volts e 15 volts. Então você vai alimentar aqui VCC entre 5 volts e 15 volts. A corrente máxima de saída do pino 3, cadê o pino 3 aqui, a corrente de saída máxima no pino 3 é 200 mA. Então você pode alimentar uma carga na saída de até 200 mA. Mais do que isso, tem que usar um drive de corrente, que é um transistor aqui na saída para poder ligar a carga. Depois eu explico mais para frente. A corrente de consumo em nível 1 é de 10 mA, em nível 2, que é o nível 0, é 1 mA. Então o que significa isso aqui? Que quando está no nível alto, ele consome 10 mA e no nível baixo ele consome 1 mA. Operação monostável. Essa aqui é a configuração da operação monostável. Tem aqui meu 555, meu pino 8 ligado com o pino 4, tem minha resistência aqui de R1 está ligada no pino 7 e o pino 7 está ligado no pino 6. Aqui o pino 2 não está ligado no pino 6, aqui é um pulo. Se não tem ponto, não está conectado. Repare que tudo que está conectado tem ponto. Então aqui o pino 2 ele fica ligado numa chave de saída e com R2 aqui, ligado em VCC. Temos aqui o capacitor no pino 5 e tem aqui a minha saída do pulso. Então, a minha saída aqui monostável é representada por esse gráfico aqui. Ele dá um pulso em nível alto durante um tempo de T1, que é calculado por 1,1 vezes R1 vezes C1, que é aqui meu capacitor e esse meu resistor, que pode ser um potenciômetro. E você vai calcular aqui o tempo que ele fica em nível alto, que é um tempo 1 ou 0. Então existe a forma de você calcular ele para ficar com o primeiro pulso em pulso alto e depois cai para 0, e tem um que já começa no alto e quando você aperta aqui na chave ele cai para o pulso 0. Então essa aqui é a forma do temporizador. Você pode calcular aqui o tempo necessário para que a carga seja ativa quando você apertar, ou o tempo que ela fica conduzindo. Então aqui, operação monostável é bem simples. Operação astável. Operação estável é ligada de forma diferente do monostável. Repare aqui que o pino 2 não tem mais uma chave, que nem no exemplo anterior. Então vemos aqui, tem uma resistência entre o VCC e o pino 7, uma resistência entre o pino 2 e o pino 6, que pode ser um potenciômetro. Temos aqui o pino 6 ligado no pino 2, ligado no capacitor. Então todo esse circuito aqui da esquerda é o circuito de frequência. Temos aqui meu 555, a minha saída astável, que é pulsos contínuos, oscilador. Meu capacitor aqui no pino 5, a gente vai ver aqui agora o gráfico. Pensa comigo. Eu tenho aqui meu nível 1, que é o nível alto, nível 0, que é o nível baixo. Aqui eu botei 2/3 de VCC. Vamos supor que a minha fonte seja 12 volts. O meu pulso alto saindo aqui do pino 3 não vai ser 12 volts, ele vai ser 2/3 de VCC. Então, 2/3 de 12 é 8 volts. O meu nível baixo aqui, ele não é 0, ele é 1/3 de VCC. 1/3 de 12 é 4 volts, então ele fica entre 8 e 4, 8 e 4. Só que
o circuito, né, que é ligado nele, entende esse nível baixo aqui, que seria 4 volts, num VCC de 12 volts, ele entende como nível 0. Então eu tenho aqui meu oscilador astável e eu posso calcular a minha frequência desse oscilador através aqui do R1, R2 e C1. Essa aqui é a fórmula. Frequência é igual ao que? 1,44 dividido por C1 vezes R1 mais 2 vezes R2, eu vou achar a minha frequência do circuito. Então, se você botar aqui um potenciômetro no lugar de R2, você vai poder ficar variando essa frequência aqui, porque a frequência é inversamente proporcional ao denominador aqui. Então, você pode variar essa frequência. Temos aqui, ó, T1, né, que é o nível alto. Eu tenho essa fórmula de 0,7 vezes R1 mais R2 vezes C1. E tem aqui, ó, o tempo de T2, que é 0,7 vezes R2 vezes C1. O que significa isso? Significa que eu posso ter um pseudo PWM ligado com 555. Eu posso tanto deixar ele como oscilador, ou seja, o tempo de nível alto igual ao tempo de nível baixo, como eu posso também aumentar aqui, né, o nível alto e diminuir o nível baixo. Então eu posso ter aqui mais tempo conduzindo e menos tempo em nível baixo. Então eu posso, assim como no monostável lá, que eu posso mexer, né, aqui no meu pulso, né, o tempo de T1, eu também posso mexer aqui no astável, só que é um PWM, que é modulação por largura de pulso. Agora vamos ver aqui uma aplicação, sinalizador de garagem. Temos aqui, ó, meu 555 ligado no modo astável. Eu tenho aqui uma resistência ligada com LED e tenho aqui uma resistência ligada com outro LED. Como é que funciona esse circuito? A gente sabe que no pino 3 vai sair nível alto 1 e nível baixo 0. Então é um circuito que é astável. Como é que esse LED vai acender? Vai acender um e depois vai acender o outro. Vamos aqui para esse primeiro LED que está de vermelho. A gente vê aqui, ó, que o LED está ligado através da resistência já no VCC. Então ele está ligado diretamente. Então eu tenho positivo entrando no meu anodo, só que eu preciso de um negativo aqui no meu catodo para que ele possa acender. Então quando eu tiver nível lógico 1, o meu LED vermelho continua apagado. Quando ele tiver nível lógico 0, que ele vai entender como negativo, esse LED aqui de cima ele vai acender. O de baixo aqui ele já está ligado no negativo, mas ele precisa aqui no seu anodo de um positivo. Então quando ele tiver nível lógico 1, que é o VCC, né, ele vai entender como positivo e vai ligar. Então, no pulso 1, no nível alto, o LED azul acende e no nível baixo, o LED vermelho acende. Temos aqui agora um controle de velocidade de PWM. Aqui eu tenho como carga, né, uma lâmpada, só que seria um motor. Imagine como se fosse um motor. A ligação é essa aqui, ó. Você tem um capacitor aqui na entrada, aqui é mais para poder não desligar rapidamente, poder ter, né, uma segurança aqui na fonte. Mas aqui não aplica em nada esse capacitor aqui na entrada. Então temos aqui o 555, aqui, ó, tem dois diodos ligados aqui no potenciômetro, um inversamente e o outro diretamente. Temos aqui a resistência de 1K ligada no pino 7, o capacitor, mais um capacitor aqui no pino 5. O que importa pra gente é essa saída aqui, ó. Ele está ligado no modo astável. E o modo astável, como a gente viu aqui no exemplo anterior, ele pode virar um PWM quando eu controlo o tamanho de T1 e o tamanho de T2, ou seja, o tamanho que ele fica em nível alto e o tamanho que ele fica em nível baixo, ou seja, a largura de pulso. Então quando eu vario essa largura de pulso através aqui dessa fórmula aqui, né, mexendo aqui no meu resistor e capacitor, eu tenho um PWM. Então aqui nesse meu circuito vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, a minha saída, meu 555, tem aqui o meu potenciômetro na entrada, e eu vou calcular aqui, não, né, vai sair um pulso PWM. Como é que vai funcionar? O meu motor aqui, com certeza é mais de 500 mA, é uma corrente muito alta. Então eu não posso ligar ele diretamente aqui no pino 3, que é até 200 mA. O que eu fiz? Botei aqui um transistor, né, que é um drive de corrente. Então toda a corrente alta que vem do transistor, ele vem aqui por cima pela fonte. Ele não vem aqui pelo pino 3. O pino 3 é só para poder excitar aqui a minha entrada do transistor. Então eu calculo mexendo aqui, né,
no potenciômetro, eu consigo mexer na largura de pulso e altero a velocidade da minha carga, que seria o meu motor. Temos agora aqui um sensor de toque. Aqui o sensor de toque é nada mais nada menos que um circuito monoestável montado, sendo que a diferença é que não tem a chave, aquela chave que a gente bota aqui no pino 2, ligado na resistência. Simplesmente você vai encostar o dedo aqui e o LED vai acender. Então você monta um circuito monoestável, ao invés de você botar uma chave para ficar apertando para o LED acender, você encosta o dedo no pino 2 e no terra, ou seja, você bota um fio aqui no pino 2 e para o terra, e o teu dedo fecha o contato. Então você tem um sensor de toque. Então é isso aí, galera. Eu sei que a aplicação básica do 555, espero que aqueles que buscaram conhecimento tenham alcançado. É isso aí.